Tio Aldo explica. Carros modernos. Antigamente, quando a gente comprava um carro, o povo vinha com duas perguntas só. Qual é a marca? Qual é a cor? E acabou. Não tinha mais nada para perguntar. Claro, sempre tinha um amigo chato que queria saber os detalhes. É 1.6 ou 1.8? É GT ou LS? Mas meu amigo chato, logo acabava o assunto. Não tinha tanta coisa para perguntar assim. Só que o mundo mudou, as coisas ficaram mais complicadas. Hoje em dia nós temos 3 tipos de carro diferentes. E o pessoal já entra de sola. Além de perguntar qual é a marca e a cor, ainda pergunta: é elétrico ou é combustão? Ou é híbrido? É híbrido plug-in? E o amigo chato, então, esse pode ficar semanas perguntando. Qual a capacidade da bateria? Quantos kWh? É de sódio ou de lítio? E o cátodo é fosfato de ferro ou óxido de cobalto? Enfim, as coisas ficaram bem mais complicadas. Mas quando a coisa complica... Tio Aldo explica. Bem, esses 3 tipos de carro, eles se diferenciam conforme o motor. O primeiro tipo é aquele carro tradicional. Você sempre chamou de carro. É o normalzão, que você levava no posto para abastecer. Aquilo hoje é chamado de VCI, veículo a combustão interna. Isso porque o motor dele funciona à base de combustão. Ele queima um combustível lá dentro para produzir energia e solta aquela fumacinha venenosa pelo escapamento. É um veículo a combustão interna, VCI. O que nos leva a uma pergunta marota: existe veículo a combustão externa? Eu tenho certeza que você deve ter pensado num bocado deles por aí. Então eu não vou me meter nessa brincadeira, mas vocês podem se divertir escolhendo aí quem são seus candidatos a carro a combustão externa nos comentários. Voltando ao assunto principal. Então o motor, o VCI é o velho carro normalzão que abastece em posto. E na verdade essa é a grande qualidade dele. É muito rápido para abastecer e muito fácil porque tem posto em qualquer lugar. Mas o VCI ele tem alguns problemas complicados. Primeiro é que ele é bem gastão. Se ele fizer 10 km por litro de gasolina na cidade, ele vai sair aí mais ou menos 56 centavos o quilômetro. Isso se ele for afinadinho. Se ele for já bem sambado, fizer, por exemplo, 7 km por litro de gasolina na cidade, o que não é nada difícil, pega um trânsito bravo aí, ele vai fazer isso mesmo. Aí já sobe para 80 centavos por quilômetro. É um gasto mais ou menos, mas essa é apenas uma parte, porque tem a outra parte. O motor a combustão, ele é muito complicado. O motor de 4 cilindros, que era o padrão até pouco tempo atrás, ele tinha mais ou menos umas 70 peças móveis. Isso só no motor. Contando com o câmbio, já chegando umas 100 peças. Tudo isso girando, rodando, encaixando, subindo, descendo. Então, resultado, dá problema. A manutenção é complicada. Você tem só as manutenções oficiais, você tem que trocar óleo, trocar filtro de óleo, troca de vela, troca de cabo de vela, porque geralmente estoura quando você troca a vela. Tem filtro de ar, a mangueira fica velha, você tem que trocar. Enfim, aí tem embreagem que você tem que trocar também de tempos em tempos. Se for câmbio automático, você tem que trocar o fluido de transmissão, que é caro. Enfim, é muita manutenção. E defeito também. Toda hora dá defeito, o mecânico até sorri quando vê você chegar com o seu carro fumacento, cheio de problema. Você chora e ele sorri. Mas a vantagem dele é essa, da facilidade de abastecer. Carros elétricos. Bem, o segundo tipo é o famoso carro elétrico. Tecnicamente a gente chama ele de VEB, veículo elétrico a bateria. Ele usa uma bateria bem grandona, na verdade é um pack de bateria composto de vários módulos, 20 módulos por aí. Eles ficam no assoalho do carro para dar estabilidade. Esse pack de baterias você carrega na energia, carrega no 220 inclusive. Até 110, mas não é aconselhável porque demora muito. Mas para carregar no 220 precisa o quê? Um carregador tamanho gigante? Nada disso. Todo veículo elétrico já tem um conversor interno, que você só liga no 220, ele converte para a voltagem que precisa e carrega a bateria. Geralmente, o carro vem com um chamado carregador,
que é um adaptador. Ele tem na ponta o plug do padrão do carro, que é todo esquisito, e na outra ponta ele tem uma tomada para você ligar, um plug para você ligar no 220. No meio tem uma caixinha que tem que gerar alguns sinais para o carro elétrico para ele abrir, para autorizar o carregamento. Então precisa de ter essa coisa, não está só para emendar fio, uma tomada em cada ponta não. Você tem que ter uma eletrônica, mas é simples, tem gente fazendo com Arduino isso aí. Bom, um carro elétrico ele tem algumas enormes qualidades, não é nem grande, é enorme. A primeira, é muito mais barato para você rodar com ele por aí. Se você carregar em casa, sai mais ou menos entre 11 e 14 centavos por quilômetro. A gente já viu que o VCI, se estiver todo afinadinho, sai aí 56 centavos, quer dizer, 4 a 5 vezes mais caro do que um carro elétrico. Então o carro elétrico sai muito mais barato para rodar, é a primeira grande qualidade. Segunda, o motor elétrico é extremamente simples, ele só tem uma peça móvel, que é o rotor. Ainda tem 2 rolamentos, então se você começar a dar problema, troca o rolamento e ele continua funcionando. O motor elétrico é extremamente durável. Para ter ideia, tem motores elétricos aí em máquinas industriais que já tem mais de 50, 60 anos e continua funcionando. Desgastou tudo, trocaram tudo, mas o raio do motor está lá, firme e forte. Então é um motor quase indestrutível e muito barato para rodar. E terceira vantagem, tem uma arrancada de carro esportivo. Só quem mete o pé num carro elétrico sabe como o bicho é bravo. Então você tem arrancada de carro esportivo, consumo de mobilete e manutenção praticamente zero, isso é um paraíso. É tanta esmola que o santo até desconfia. E o santo tem uma certa razão em desconfiar. Porque o problema do carro elétrico é o seguinte. Para começar, ele é muito legal se você abastecer em casa. E aí sai baratinho. Só que nem todo mundo tem uma tomada de 220 disponível para abastecer em casa. Se o cara mora num apartamento, às vezes no estacionamento, na vaga dele, não tem tomada de 220. Às vezes o condomínio não deixa ele instalar também. E se ele deixar então na rua, aí que não tem jeito mesmo. Então se você não tem tomada, não tem como colocar a tomada de 220 na sua garagem para abastecer o carro, você vai ter que depender de postos de garagem que tenham, que forneçam isso. Tem alguns estacionamentos de supermercado que já tem tomadinha ali para você carregar. Aí o grande problema do carro elétrico é nas viagens, porque se fosse um carro a combustão, você parava em qualquer posto, abastecia, estava limpo. 5 minutos você estava de novo na estrada. Mais um carro elétrico, você vai perder algum tempo para carregar. Você pode contar na faixa de horas para isso. 1, 2 horas, se você tiver sorte e não tiver que pegar fila. Dá para usar, mas tem que ter boa previsão, tem que estar preparado para dar alguma coisa errada. Você chega num lugar loucão para carregar, com a bateria quase zerada, está sem luz, queimou a porcaria do carregador. Enfim, não é fácil para viagem não. Se você vai viajar muito, é melhor pegar ou um carro a combustão ou o próximo tipo que eu vou explicar agora. Carros híbridos. Bem, o terceiro tipo é o veículo híbrido. Ele é um mestiço dos dois. Mestiço de VCI com VV. Ele tem motor a combustão e motor elétrico. E ele combina os dois usando o mais adequado para cada faixa de rotação. Normalmente ele usa o elétrico nas rotações baixas, aí o motor a combustão, se precisar, entra como gerador para alimentar o elétrico. Pode parecer idiota, mas isso aí é muito mais eficiente do que o motor a combustão tocando as rodas direto. E conforme a rotação aumentando, ele vai entrando junto com a tração, e a partir de um ponto o motor elétrico vira só um gerador para repor energia na bateria e ele toca direto no motor a combustão, porque em rotações mais altas ele é mais eficiente. Então ele reúne o melhor de dois mundos. Você tem um carro com baita de um arranque, muito econômico e que você abastece em qualquer lugar. E rapidinho, você chega no posto, bota lá quando você quiser, em 5 minutos você abastecer e pode ir embora. Você acaba tendo o melhor dos dois mundos. Mas também tem o pior,
que no caso a complicação do motor a combustão também tem no carro híbrido, até mais, porque tem que combinar rotações com o motor elétrico. Então ele acaba sendo tão ou mais complicado que um carro a combustão. Ele tem radiador, escapamento, troca de óleo, vela, troca de vela, filtro para todo lado, enfim. Toda a complicação do VCI tem no carro híbrido. O problema é que ele também é caro, porque ele tem os dois mundos juntos. Ele está mais caro do que o carro elétrico e mais caro que o veículo a combustão. No caso dos carros híbridos, é difícil distinguir de um veículo a combustão, porque ele tem escapamento, solta fumaça também, só costuma ser mais silencioso. Então é normal que os caras coloquem a sigla HEV, Hybrid Electric Vehicle. E no caso, se ele for plug-in, que eu já vou explicar o que é, se ele for plug-in, ele é um PHEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Plug-in é o seguinte, como os caras viram que rodar na bateria é legal, eles começaram a pôr bateria maior, bem menor do que de um carro a bateria puro, mas bateria assim de 10 kWh por aí. E aí eles colocam também a entrada de carregamento. Então o cara pode botar na tomada em casa, carregar, ele roda na cidade no modo elétrico, a hora que termina a carga da bateria, entra o motor a combustão, então ele pode botar no posto, ele não tem tempo ruim. Você roda no econômico quanto puder, e se precisar, entra no motor a combustão e você vai abastecer em posto. Bem, espero que eu tenha conseguido jogar uma luz aí, explicar essa confusão toda dos carros modernos. Antigamente era muito mais fácil, mas toda hora inventa uma novidade, então a gente está sempre se complicando. E quando a coisa complica, tio Aldo explica. Por favor, se inscreva no canal e dê seu joinha, caso tenha gostado. O tio Aldo continuar explicando. E fique atento que vou postar outros vídeos sobre esses tipos de veículos, sobre outras novidades tecnológicas e sobre velharias tecnológicas também, que é sempre interessante entender como as coisas funcionam. Certo? Até breve, até o próximo vídeo.